gente, bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Um abraço para você, amiga e companheira de todas as manhãs, recebendo o nosso abraço e o desejo de muita paz e muita alegria. Chovendo bem na cidade, esta chuva tão esperada e que nós precisamos tanto dela, não é verdade? Nós estamos com a cidade toda impermeabilizada. Então, a água cai e vai para as partes mais baixas. No nosso caso aqui, vai para o Ribeirão Arrudas, que recebe um volume de água muito grande, que vai desaguar lá no Rio das Velhas, na cidade de Sabará, especialmente ali em General Carneiro, né? E as águas se encontram ali, a água do Rio Arrudas, com a água do nosso Rio das Velhas, que vem lá de Ouro Preto, né? E vai descendo por aí até desaguar lá no Rio São Francisco, lá perto de Pirapora, né? E aí as águas vão alimentar as grandes hidrelétricas que estão no norte do Brasil, no nordeste do Brasil, não é verdade? Paulo Afonso, essas usinas que tem aí para cima e que vão, quer dizer, nós somos a caixa d'água do Brasil, porque a água que sai, né, pelo Rio Grande, a água que forma o Rio Grande, que vai fazer Furnas, né, esta água vai para São Paulo, vai para o Paraná, vai para o Rio Paraná e etc e tal, né? Quer dizer, as águas ajudam a melhorar a qualidade, principalmente da produção de energia elétrica no nosso país. É isso aí. Deixa chover. Precisamos da chuva. Infelizmente, né, as obras que foram feitas na cidade não pensaram na chuva, porque a cidade era uma. Fizeram, por exemplo, na Silva Lobo, uma galeria de água há 40 anos, 50 anos atrás. Era uma coisa. Hoje, né, com toda a impermeabilização das encostas da cidade, a água desce mais rápida, né? A água de chuva vem aquele volume muito grande. Aí não suporta. Não suporta ficar na galeria. É passar pela galeria que eles construíram. Aí sai para fora. Aí fala, chuva, não sei o quê. Não é a chuva, não. É a obra que foi mal feita há 40 anos atrás, quando nós precisávamos de ter uma dimensão maior nas galerias, para suportar toda a água que desceria por essas galerias. Infelizmente, o que acontece no Arrudas ali, na Tereza Cristina, próximo à cidade industrial, onde vem toda a água do barreiro de baixo para o barreiro de cima, com mais água de contagem, se encontram ali, então não cabe na calha que fizeram do Arrudas. Então, vamos fazer lago para suportar a água e tal. Não, tem que aumentar a vazão do Ribeirão Arrudas. É a solução. A solução é essa, né? Agora, estão fazendo uma solução aí, vamos fazer um lago de contenção, que não é muito bem lá, não vai resolver muito bem a situação. Vamos cantar aquela música? Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com pílulas de Lúcen. Sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de Lúcen. São antissépticas das vias urinárias, né? E você sabe, se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. O Santuário Basílica de Nossa Senhora da Piedade realiza concurso cultural de fotografia com foco nas crianças. Olha que maravilha! Vamos saber detalhes? Vamos lá? No mês das crianças, o Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade promove um concurso cultural de fotografia que acontece até o dia 31 de outubro. O concurso é um modo da gente interagir mais no santuário com as crianças. Esse mês de outubro é um mês muito especial porque é um mês dedicado a elas. Então, um modo da gente trazer um pouco mais as crianças ao santuário e, ao mesmo tempo, fazer com que elas sintam gosto, tenham uma alegria de participar, foi esse concurso. O modo de participar dele é muito simples. Basta a criança tirar uma foto aqui no santuário ou acompanhando algum dos nossos momentos celebrativos, postar no Instagram do papai e da mamãe com a hashtag Santuário das Crianças. Com o tema Mãe Piedade cuida dos nossos pequeninos, o concurso pretende mostrar momentos de fé das crianças durante as visitas ao santuário. A nossa proposta com esse concurso é desenvolver trabalhos relacionados
ao público infantil, de modo que o evangelho aqui da casa da mãe de Minas, a padroeira de Minas, a Mãe da Piedade, chega ao coração dessas crianças com uma linguagem acessível a eles e, ao mesmo tempo, incentivar as famílias a uma maior participação na vida da igreja, a um maior desejo de estar unido a Jesus pelos sacramentos, pela vida de oração e pelo bom testemunho cristão. As fotografias serão avaliadas por uma comissão composta por especialistas, comunicadores e pelos padres do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. O resultado será divulgado no dia 8 de novembro. E as 3 melhores fotografias serão presenteadas com um tercinho infantil e participarão, terão a publicação da foto da criança nas nossas páginas oficiais do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Pois é, as inscrições para o concurso podem ser feitas pelo site da Arquidiocese de Belo Horizonte, né? arquidiocesebh.org.br, tá legal? Você pode participar. Pois é, o presidente Bolsonaro deve hoje sancionar aquele projeto que foi aprovado no Senado Federal outro dia, criando a Justiça Federal em Minas Gerais, a Justiça de terceira instância, né? Porque tem a primeira, a segunda e a terceira a segunda instância, né? Que vai ser o Tribunal da Sexta Região. Então, hoje ficou marcado para as 4h30 da tarde, lá no Palácio do Planalto, uma reivindicação de muitos anos dos mineiros, porque todo o processo da Justiça Federal que tinha que ir para uma segunda instância, aí tinha que ir para Brasília. E Brasília atende a 12 outros estados. Então, era um negócio muito sério. Então, agora, a gente não sabe se a Justiça a Justiça Federal de Sexta que será instalado aqui em Minas Gerais, a gente não sabe se essa Justiça Federal, né, ela vai naturalmente atender outros estados a não ser só Minas Gerais. Me parece que, por enquanto, vai ficar só em Minas Gerais, né, a Justiça da Sexta Região. Isso vai ser muito interessante. Vamos cantar aquela música? Se a criança acordou, dorme, dorme, menina, tudo calmo ficou, mamãe tem auricedina, é um analgésico e antisséptico de uso local para adultos e crianças. Todo mundo sabe, dor de ouvido, auricedina. A mamãe previdente tem sempre em casa um vidrinho de auricedina. Tá legal? Isso é muito importante, não só para as crianças, mas para a gente também, para os adultos também. Olha, o projeto Providência, desenvolvido pela Arquidiocese de Belo Horizonte, contribui para evitar e amenizar situações de risco de mais de 1.850 crianças e jovens. A reportagem é do André Cristino. André. Em 1988 foi criado o projeto Providência. Desde então, crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade passaram a ter novas perspectivas. Olha, o projeto Providência completou 33 anos nesse mês de maio. Atualmente ele atende 1.850 crianças na comunidades do Aglomerado da Serra, no Fazendinha, no Taquaril e no Vila Maria. Elas têm atividades esportivas, culturais, como artesanato, teatro, circo e também orquestra sinfônica e outras diversas atividades. Atualmente o projeto é desenvolvido em 3 unidades, 2 em Belo Horizonte e 1 em Sabará. Outras comunidades onde não está o Providência acabam sendo beneficiadas também. Só aqui no Taquaril, o projeto Providência atende a 353 famílias. Juntando com as outras 2 unidades, Vila Maria e Fazendinha, são mais de 1.800 crianças e adolescentes assistidos junto com suas famílias. E durante a pandemia, o projeto não fechou as portas. E isso foi fundamental para a manutenção das famílias assistidas. Quando a pandemia veio, ficou mais difícil, meu esposo perdeu o emprego e o projeto me ajudou muito e ajudou meus filhos muito nas atividades também, porque teve aula de capoeira, de taekwondo. Faz pouco tempo aqui na cidade e eu cheguei no momento da pandemia, estava começando.
aí muita dificuldade, não com emprego não, mas com meu filho. Eu conheci o projeto, fui informado pelo projeto através de um amigo. Daí para cá tem me ajudado bastante, que já vem acompanhamento com psicólogo, com atividades. Com as medidas impostas para combater a pandemia, os alunos não puderam frequentar o espaço, mas receberam em casa instrumentos para que os dias ganhassem mais cores. Kits pedagógicos foram enviados para os assistidos. A gente conseguiu oferecer atendimento psicológico, orientação com assistente social, doação de cesta básica, de cobertores, de álcool em gel, de kit de higiene, de limpeza também para as famílias. Realizamos visitas domiciliares para aqueles que não conseguiam vir até o projeto, né, para conversar de alguma forma conosco. E também oferecemos os cadernos pedagógicos para as crianças. A garantia da dignidade faz parte do projeto. Formar cidadãos de bem, capacitá-los para que possam ter um futuro próspero. Foi através do Projeto Providência que minha filha hoje tem o primeiro emprego dela, que ela estudou aqui. Eu tenho muito a agradecer o projeto e hoje ela é fichada, graças a Deus. Faz muita diferença, sim, porque aí evita deles aprender coisas ruins na rua, né? Porque na rua tudo é mais fácil. Quando mais se precisou e muitos viraram as costas, o Providência estendeu a mão. Foi fundamental para que quem tem menos pudesse encarar a pandemia, não só por doações. Durante a pandemia, a gente teve atendimento psicossocial aqui muito voltado para orientação quanto a desemprego, documentação que eles precisavam tirar, né, dentro do Estado, em relação à violência doméstica também, as crianças que estavam ociosas dentro de casa e precisavam de ajuda com o conteúdo da escola. Além da fome, né, que era um quadro que foi se agravando aqui na comunidade. A fé sem obra é morta, segundo São Tiago. Através da Providence e do projeto Providência, a Arquidiocese de BH cumpre a sua missão social, cultural e de evangelização pelo exemplo. Pois é, você veja aí, né, o que a nossa Igreja Católica faz, além de ser a nossa mãe, nossa igreja, né? Essas entidades como a Providência e tantas entidades, né, maravilhosas que estão ligadas à Igreja Católica que se dizem presente nesse momento mais difícil, né, da vida brasileira. Ontem, a Academia Municipalista de Letras abriu suas portas para receber Dom Francisco Barroso, bispo emérito de Oliveira, ouropretano, onde vive em Ouro Preto, né? E veio fazer uma palestra sobre a vida de Aleijadinho e tudo aquilo que o Aleijadinho tinha em termos de fé em São Francisco de Assis. Inclusive, sobre a construção da igreja de São Francisco, Dom Barroso deu uma palestra maravilhosa a respeito de Aleijadinho. Foi um encontro maravilhoso lá na Academia Municipalista de Letras, que foi presidida pela nossa querida professora, né? Professora Maria Inês Marreco. Né? Foi muito boa a palestra de Dom Barroso. Dom Francisco Barroso, bispo emérito de Oliveira, onde serviu na diocese até se aposentar. Ouropretano, um grande da nossa igreja, completou outro dia 93 anos de idade, Dom Barroso. E ele tem, apesar de 93 anos, é muito ativo. Ele levanta cedo, celebra a missa todos os dias em Ouro Preto, participa ativamente da vida da igreja na cidade de Ouro Preto. Inclusive fundou o Museu do Aleijadinho. Olha que coisa impressionante. Fundou também uma orquestra, a Orquestra Pio X, Orquestra e Coro Pio X, que é fantástica, maravilhosa, na cidade de Ouro Preto, onde participa na Semana Santa, de festas. É uma coisa fantástica, maravilhosa. Dom Barroso é uma figura excepcional. Ele veio a Belo Horizonte, trazido aqui também pela nossa querida Merania de Oliveira, que é muito amiga de Dom Barroso, seu esposo, nosso querido e saudoso Roque Camilo, era também uma figura ligada a Dom Barroso. E Dom Barroso depois falou conosco, né, justamente sobre a sua palestra, a palestra que ele proferiu a respeito do Aleijadinho. Dom Barroso. Nos orgulhamos de ter como nosso conterrâneo
né? Aleijadinho nasceu em Ouro Preto. Sei. E morou ali pertinho da matriz na Santa Conceição. Naquele tempo chamava Rua de Trás, atrás da igreja. Né? Rua de Trás. Hoje chama Rua Aleijadinho. E ele, desde menino, frequentou o ambiente de arte, porque o pai dele era um português, Manuel Francisco Lisboa, e a mãe era uma escrava, né, de nome Isabel. Né? Mas o pai português e a família do seu Manuel Lisboa, Manuel Francisco Lisboa, adotou esse filho, Antônio Francisco Lisboa, que depois veio a receber esse epíteto de Aleijadinho por causa de uma doença que o deformou. Né? E ele tinha, nessa ocasião, ele tinha apenas 39 anos. 39 anos de idade, quando essa doença começou a deformá-lo. Daí deram a ele o apelido de Aleijadinho. Né? Mas, quando ele se tornou Aleijadinho, ele já tinha realizado várias grandes obras. E quando ele começou a construir a igreja de São Francisco de Assis, no Ouro Preto, que é uma das obras-primas dele, né? A igreja de São Francisco, ele estava cheio de saúde ainda. E já as últimas obras dele, que são lá em Congonhas, os Profetas e os Passos, já foi na fase em que a doença dele estava bem avançada. Mesmo assim, ele ainda deixou a marca do artista naquelas obras que são admiradas. O senhor fez uma relação do Aleijadinho com uma coisa divina. Olha, o Aleijadinho é um aspecto que pouco lembrado. Quando se fala em Aleijadinho, todo mundo lembra das grandes obras dele, né? E que todas elas adquiriram um valor extraordinário. Quando fala que é de Aleijadinho, todo mundo olha com respeito, né? E com admiração da grandeza pela grandeza da sua obra. Mas o aspecto que eu abordei hoje, e você deve ter percebido lá, você estava presente, é a religiosidade do Aleijadinho. Ele nasceu numa família religiosa e ele era devoto de São Francisco de Assis. Ele, ao receber da Ordem Terceira Franciscana a incumbência de ser o arquiteto da igreja de São Francisco, e até o projeto todo dele, aquela igreja de São Francisco é obra dele, com todos os pormenores. Ele que convidou Taíde para ser um pintor, quer dizer, toda a responsabilidade do Aleijadinho. E ele fez aquilo com um amor, ele não foi só pelo dinheiro. E à medida que ele foi se amadurecendo, e aquela maturidade foi chegando, e a santidade também, ele se identificando com o Cristo sofredor, ele suplantou, tanto assim que ele pôde vencer as dores, a doença, aquela deformidade. Ele suplantou tudo isso com a arte. Agora, foi através da arte que ele descobriu que a sua fé cresceu. Foi através da arte que ele se santificou. Porque ao esculpir, por exemplo, um Cristo sofredor, ele se identificava com o sofrimento de Cristo. Pois é, Dom Francisco Barroso fez uma palestra maravilhosa, né? Depois teve um café oferecido pela Verania de Oliveira, muito bom. E bom lembrar que Dom Francisco Barroso, ele lançou um projeto social lá em Ouro Preto, mas é um projeto que não é da cidade de Ouro Preto apenas. É um projeto social para Minas Gerais. E ele está convocando, lançou um pequeno livro, ele está convocando neste livro as pessoas que podem ajudar, os empresários principalmente. E ele fez uma associação. O que Dom Barroso fez? O que ele tinha inclusive um apartamento em Belo Horizonte, ele vendeu. Carro, vendeu, ele vendeu tudo que ele tinha para fazer um fundo, para começar um fundo nessa associação que está trabalhando para a casa própria daqueles que pagam aluguel. Ele disse que é uma vida muito sofrida de quem paga o aluguel. E ele disse que na família dele, o pai dele, né, lá nos anos 30, né, serviu
comida para as tropas mineiras que lutaram contra São Paulo, lá em Passa Quatro. E gastou muito dinheiro. Se empenhou a palavra. Naquela época você empenhava a palavra, né? O governo do estado não pagou a comida que ele forneceu para as tropas mineiras durante algum tempo lá em Passa Quatro. E por causa disso, para manter a palavra, o pai foi vendendo tudo que tinha para pagar as dívidas que ele contraiu ao contrair essa dívida para pagar, para fornecer comida para as tropas mineiras, né? Através do governo de Minas, né? Só que o governo não pagou. Não pagou, ele teve que manter a palavra dele, vendeu tudo que tinha e foi viver de aluguel. Então, o Dom Barroso lembra de quando a família dele viveu de aluguel, né? A penúria que era viver de aluguel. Então, ele imagina uma família pagar aluguel a vida toda. Então, ele quis fazer uma associação, né, que vai construir casas para as pessoas que pagam aluguel e que vão pagar a casa sem juros, correção monetária, como tem aí nos bancos hoje, né? Você compra um imóvel por 200 mil, paga 5 anos, já pagou 200 mil 2, 3 vezes, não é verdade? E continua pagando. O Dom Barroso, não, ele quer que o sujeito que vai pagar o aluguel, ele vai entrar para uma casa que o aluguel que ele estaria pagando é a casa que ele está pagando. E vai pagar, ou seja, sem juros, sem correção monetária. 120 mil, é 120 mil. O dia que pagou 120 mil, acabou, né? Recebe o documento final da casa. É isso que ele quer fazer. E para isso ele colocou os recursos dele nesta fundação, né, nesse projeto, que é uma fundação, né, Fundação Dom Barroso, justamente para resolver o problema da casa própria, das pessoas que pagam aluguel na região onde ele atua, que é a região de Ouro Preto, mas que é um projeto que pode ser, né, pode ser implantado em qualquer cidade de Minas Gerais, desde que eles tenham, né, condições de arranjar um terreno para colocar as casas, né, aprovar, tudo direitinho, aprovar na prefeitura, tudo direitinho e tal, e vender para quem paga aluguel, para o cidadão, as famílias saírem do aluguel. Ele disse que o aluguel é uma coisa que ele lembra disso quando o pai dele pagava aluguel, e lembra de... E, aliás, a minha sogra dizia o seguinte, que quando você paga aluguel, você dorme, você come com aluguel à mesa e dorme com aluguel na cama. Né? E isso é verdade, né? Você paga o aluguel com dinheiro que nunca te retorna. Então, o Dom Barroso quer que o dinheiro do aluguel retorne, né? Ou seja, pagando a sua moradia. Vai morar e pagar a sua moradia sem juros, sem correção monetária. Então, por isso, vamos pedir a Deus que dê vida e dê muita paz, muita alegria para Dom Barroso com esse seu projeto, né, com essa sua fundação. Tá legal? Um abraço para vocês, um bom dia.